como um relâmpago, do Oriente ao Ocidente, o Evangelho iluminou, chegando ao sol poente, Jesus, o Filho do homem, discernindo os pensamentos, é o sinal que antecede o arrebatamento, assim como o relâmpago, do Oriente ao Ocidente, o Evangelho ilumina. Santa convocação, já uniu o alarido. Haverá um encontro ali nos ares e uma troca de olhares. Eu verei como ele é. Enquanto os humanos se consomem, Cristo no Filho do homem deu sentido à minha fé. Novamente Deus desceu, como fez com Abraão. O nome não lhe deu, é parte do nome seu, HM recebeu. Sou parte da promessa, boas-vindas, ó Elohim, vou receber na minha tenda, seu Senhor está aqui, antes da queima de Sodoma. Encontrarei Cristo nos ares. Amém. Aleluia. Josué 24:15. A iluminação está um pouco melhor, irmão. Se precisa precisar, não tá? Tem que pegar. Josué 24:15, liberação para Zacarias. Capítulo 24, versículo 15. Então vamos ler, conforme já mencionado. Livro do profeta, livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos agora para Zacarias, no capítulo 14, versículos 5 e 6. Para remir o tempo, então eu já vou ler, depois os irmãos podem ir essa minha escritura. Zacarias, capítulo 14, versos 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Oramos mais uma vez. Pai bendito, abrir esta Bíblia e ler, meu Pai, está ao alcance de quase qualquer pessoa, Senhor. Mas ler esta Bíblia, Pai, e receber a verdadeira mensagem que está por detrás destas letras, somente por revelação divina, Senhor. Pedimos nesse instante que o Senhor nos livre de qualquer espírito, Pai, que vier
fazer com que nós mesmos queremos, ó Pai, explicar ou explanar a Tua palavra. Mas, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ajuda-nos nesse instante. Venha repartir o pão da vida para nós, como o Senhor repartiu para os discípulos no caminho de Emaús, ao chegar no final daquela jornada ali, ó Pai. O Senhor abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras, meu Pai. E nesse instante o Senhor já tem aberto os nossos entendimentos. Nós queremos nesta noite que o Senhor nos dê a porção que é para nós, ó Pai, para continuarmos, ó Pai, fortes e firmes nesta batalha contra o mal, Senhor, levando esta luz do entardecer, meu Pai, ao alcance das demais pessoas, meu Pai. No nome de Jesus Cristo te pedimos, ó Deus, e a Ti agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, podem assentar-se. Nós vamos estar falando um pouco nessas duas escrituras, talvez se referindo a alguma outra escritura também. E pretendemos, por uns poucos minutos, ter essa pequena meditação, mas que com certeza vai nos colocar em uma posição ainda um pouquinho mais à frente, porque cada minuto que passa, Deus está nos levando mais à perfeição. Eu sempre costumo dizer, é um aperfeiçoamento continuado. Quando eu falo isso, eu lembro de Filipenses, no capítulo 1, verso 6, lá fala: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, até o dia de sermos raptados, de sermos levados daqui, nós estamos passando pelo processo continuado de perfeição. Não precisamos nos preocupar que então vamos ter que ser aperfeiçoados e ficar aqui depois aguardando. Não, nós estaremos até o final. Mensagem: qual é a atração sobre a montanha? Também o profeta fala que essa revelação, ela nunca se acaba, ela vai se abrindo continuamente. Sim. Então é bem por isso que Deus já recolheu o irmão Brana, e mesmo assim a revelação, ela continua sendo nova a cada momento, trazendo estímulo, porque ela vai abrindo. E se ela abre para o irmão Elivelto, e não abriu aquela parte ainda para mim, ele fica com muita vontade de falar daquilo, ele não consegue segurar. E eu acabo sendo atingido também por aquela frequência, né, positiva de onda que chega em mim, e eu entro no mesmo assunto e começo a vibrar junto com ele, cantar com ele, e comemorar essa vitória, celebrar essa vitória. E aí isso vai atingindo o outro, não vai atingindo o outro, e daí a pouco Deus abre novamente, só que vai sempre, é uma mina, né, que vai sempre trazendo para nós. E isso não é fruto de uma mente humana, é o Espírito Santo fazendo isso conosco, porque ele mesmo pregou isso, né? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. É como se Deus estivesse no potenciômetro, que ele vai, né, ter umas lâmpadas que você pode deixar ela quase apagada, né, e abrindo aqui, ela vai ficando mais forte lá. Então Deus vai fazendo isso também conosco. Aí é impossível não ver, né, irmãos? Porque Deus vai clareando aquilo que você não via há um tempo atrás. Fala: mas eu estou vendo tão nitidamente. Mas é porque ele vai fazendo isso. Amém. Agora ele só vai fazendo isso com quem está dentro na caminhada com ele. Quem não quer, ele vai escurecendo ainda muito mais. Eu falo: eu não estou vendo, eu não vejo. Então não vamos discutir com quem não vê, né? Nós podemos influenciar para eles verem, tudo bem. Senão, nós não vamos perder tempo, parar e ficar discutindo, né? Bom, pretendemos falar sobre um pequeno tema nesta noite. Deus tem posto no meu coração sobre é tempo de posicionamento. Eu até comentava com os irmãos aqui à tarde. Sempre eu aguardo que Deus traz um assunto. Sempre eu oro, peço a Ele para que Ele traga o assunto, para que não tenha que ser aquela coisa mecânica, né? Qualquer um de nós, seres humanos, podemos pegar, encontrar um livro na Bíblia e fazer algumas combinações de parágrafos, mas o melhor e o certo é deixar que Jesus venha e parta o pão da vida, como Ele partiu, né, para os discípulos do caminho de Emaús. E vocês sabem o que aconteceu ali. Quando Ele partiu o pão, então eles conheceram que era Jesus. E aí então eles confessaram um para o outro: ó, não ardia nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos abria a palavra? Então vocês veem que Ele abriu a palavra, e Ele abriu o quê? O entendimento também. Porque se abrir só a palavra, mas não abrir o entendimento, não há sintonia. E se abrir o entendimento e não abrir a palavra, também não adianta. E nós, Deus fez as duas coisas. Ele abriu a palavra para nós, e nós vemos essa palavra aberta, e não somos meros espectadores, falar: eu estou vendo. Não, nós recebemos. Isso está dentro de nós somos parte disso. Eu vi que falou, né? Também sou parte da promessa. Então, contar a história de Abraão é até muito bom, mas ser parte da promessa de Abraão, ser o Abraão de hoje, né? Se sois da fé, somos descendentes de Abraão. Então é o nosso caso, nós somos exatamente
Isso aqui, se nós não fizermos, irmãos, as pedras você vai ter que levantar e fazer. Né? Vai ser muito vergonhoso para nós, seres humanos, que Deus deu voz, deu saúde, deu tudo, e tem que levantar pedra e mandar elas clamar, porque nós estamos folgados, né? Então, vamos deixar toda a comodidade e vamos em frente, então, esse é o nosso trabalho. Bem, então, é tempo de posicionamento. Esse é o tema que nós vamos estar trabalhando por uns poucos minutos. Não trabalhando, mas deixando o Espírito Santo trabalhar nesse assunto. E a leitura de Josué, que foi feita aqui, na verdade, a última parte do versículo que nós lemos, Josué 24, verso 15, a última parte do verso 15, quando Josué diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Josué estava vivendo uma situação naqueles dias, ele estava sendo o líder do momento. Deus tinha recolhido Moisés, e antes de recolher Moisés, Deus já separou que Josué seria o sucessor de Moisés. E a tarefa, a missão que foi confiada a Moisés, foi feita, foi levada até o final. Moisés levaria aquele povo, tiraria da escravidão, e foi tirado da escravidão. Só que havia uma promessa de colocá-los na terra prometida. Essa parte de colocar na terra prometida, Deus passou a cumprir ela através de Josué, e auxiliado por Caleb. E ali, nós vemos a decisão de Josué, lendo só esse versículo, porque não estamos em uma escola dominical, com mais tempo, né, para fazer isso. Então, num culto mais rápido como esse, vamos apenas citar várias escrituras, mas vocês podem perceber que eu li poucas escrituras. Mas os irmãos são conhecedores. Então, essa decisão de Josué aqui, ali tinha pessoas junto com Josué que já haviam cruzado o Rio Jordão, já tinham saído do deserto, já estavam para possuir a terra prometida. Mas alguns ainda estavam ali pensativos, e Josué percebeu aquilo, e Josué sabe que Deus não gosta de pessoas indecisas. Deus trabalha com pessoas resolvidas, pessoas decididas. Mas as nossas decisões, para ser tomadas, nós também fazemos comparações, e buscamos daqui, buscamos dali. Isso no nível de ser humano. Mas quando é Deus que fala, você não tem que conferir muito. Você percebeu que é Deus, creu que é Deus, então você já toma aquela decisão. E Josué estava decidido, porque Josué já tinha até passado por uma lição, quando os espias foram enviados 12 espias para espiar a terra, e daqueles 12 espias, os irmãos sabem a história, um de cada tribo, né? Portanto 12, e dos 12, quando foi ouvir o relatório, os 12 relatórios foram dados. E na hora de dar os relatórios, olha que tristeza, 10 deles deu relatório desfavorável para possuir a terra prometida. E 2 contra 10. Então foi quando Josué e Caleb falaram: não, nós somos mais do que capazes. Então 10 desejando que não entrasse na terra prometida. É igual hoje também, você vê um índice maior. Nós estamos aqui para atacar ninguém, mas estamos aqui sim para combater os espíritos. Nós temos que poupar as pessoas, ajudar as pessoas, mas combater os espíritos. Porque os espíritos aqui é que são os atrapalhados. Então o espírito toma pessoas boas, homens bons, boas mulheres, e fazem eles falar que nós não somos capazes. Já está bom com o que temos, e não é assim. Nós sabemos que existe algo na nossa frente que é para nós, e aí então vem Josué. Nós somos mais do que capazes. Então Josué já tinha passado por essa decisão, por ele e por o povo. Agora Josué está de novo aqui. O povo está ali e ele começa a pensar. Esse povo está pensando em algo que ficou para trás, ou está aqui pensando: será que sigo para frente? Será que eu fico parado? O que é melhor, ficar parado? Tem gente que até decide ficar parado. Pode perceber que hoje em dia tem. Fala: irmão, como é que tá? Eu estou parado, né? Eu estou parado. Não é certo ficar parado. E voltar para trás também não. E seguir para frente sem rumo também não. E Deus não quer que nós ficamos assim, cocheando entre dois pensamentos, não sei se faço, não sei se sigo, não sei se paro. Temos que ter uma decisão. E para ter essa decisão, então temos que tomar posição. Por isso, esse tema, né, que Deus nos deu, é tempo de tomar posição por alguma coisa. E aí Josué, então, ele chegou e falou isso com os que estavam com ele. Ó, aí o versículo completo vai dizer: vocês querem servir os deuses dos vossos pais, que ficaram da além do rio? Ficaram lá do outro lado? Ou quer servir os deuses dos amorreus, aonde estava pisando no momento, né? A terra dos amorreus, em cuja terra habitais? Quer servir os deuses dos amorreus? Porém, eu e a minha casa nem vamos voltar para servir os deuses dos nossos pais,
e nem tampouco vamos ficar seguindo os deuses dos amorreus aqui não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E servir ao Senhor, irmão, é estar disposto a caminhar com a coluna de fogo, né? A coluna de fogo, a coluna de nuvens. Então, se ela caminha, nós temos que caminhar. Nós não podemos adiantar dela, mas também não podemos ficar para trás sem ela. Temos que caminhar por ela. Amém. Quando eu falei de Moisés aqui, que a missão, a parte dele foi feita, o Senhor disse que eu me referiria a algumas outras escrituras. Eu não vou ler, mas em Êxodo, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 10, é suficiente para vermos esse quadro. Quando aquela luz misteriosa que queimava naquela árvore, naquela sarça ali, e não consumia, quando aquela luz misteriosa apareceu para Moisés lá, então vocês sabem que dali aquilo era Deus. O profeta fala, era Deus aparecendo para Moisés. Se lemos lá, né, onde eu falei aqui, aquela luz vai dizer, eu sou Deus, eu sou o Senhor, né? Eu desci, eu ouvi o clamor do meu povo. E portanto estou te enviando, Moisés. Então era Deus enviando Moisés. E Deus envia e ele vai na frente. Alguém pensa, mas então não precisa Deus enviar, já que ele envia e ele vai. Mas você pode ver que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Jesus falou mesmo. Ele falou que eu estarei todos os dias convosco, até a consumação dos séculos. Então Jesus também nos envia e segue conosco. E também a escritura de Jesus disse assim, quando ele mandou, ide, fazer discípulos, né? Ensinando, pregando o Evangelho, ensinando, e batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já temos a revelação disso. E daí fala assim, e Jesus foi confirmando cada palavra. Então tudo que os discípulos faziam, falavam, era confirmado pelo que Jesus falou. E então nós estamos aqui com a mesma comissão. Se nós orarmos pelos enfermos, nós temos a certeza de que os céus, né, Deus ouve isso e coloca isso imediatamente em operação contra aquele espírito. E se nós intercedemos, a intercessão, alguém fala, mas a intercessão é quem? É nós ou é Jesus? É Jesus. Mas lembre que Jesus se tornou o quê? A palavra. Uma vez o verbo se fez carne. Então, o verbo, palavra, se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne novamente. A palavra veio e encarnou. Hoje ela está em nós. Ela anda o quê? Em nossos pés. Essa palavra está aqui em nosso coração. Então, e se a palavra é Cristo? Então Cristo está em nós e esse Cristo então intercede. Então a intercessão, Cristo é o intercessor. Mas ele faz isso através de nós. Então quando nós, é aqui que eu quero chegar. Quando nós oramos, intercedemos por alguém, olha irmão, só se aquela pessoa não tiver predestinação mesmo. Mas Deus se move naquela direção. E num momento ou no outro nós vamos comemorar a vitória, porque Deus vai lá e faz o trabalho. Então, tanto é como eu estava falando, por que estamos aqui reunidos? Se nós não tínhamos costume nem de conversar uns com os outros, mas Deus está nesse assunto, esse assunto é de Deus. Ninguém está aqui por interesse financeiro, ninguém está aqui por posição, ninguém está aqui porque o líder regional ou o presidente, não sei das contas, mandou que era para vir aqui. Não, não tem isso. Nós não temos cordinha prendendo, não tem ninguém puxando nem empurrando nós, a não ser o Espírito Santo fazendo o seu trabalho. E aí ele faz isso através desse povo. Quando o irmão falou da ilha de Marajó, o hino falou aqui, ó, que o Evangelho passou por mares, por ilhas, por continentes. No tempo de Paulo, né, na ilha de Malta, aquele bicho lá mordeu na mão de Paulo. Então, o Evangelho fez isso. E ele ainda está fazendo, até atingir cada cantinho da terra. Né? Então, se precisar dessa luz que passar lá na ilha de Marajó, eu creio que ela já passou, né? Lá iluminou corações, mas se tiver qualquer coisa ainda para ser feito, Deus pega um de vocês, um de nós, alguém, uma fagulha, né? E leva ali para poder incendiar, para continuar demonstrando para outros. Bem, então o tempo de posicionamento. Josué tomou posição ele mesmo, da sua casa, e cobrou a posição dos outros no sentido, vocês têm que tomar a posição. Qualquer posição que vocês tomar, se for de voltar para trás, vocês voltam. Se for de ficar aqui mesmo, estabeleça por aí, fica. Mas eu vou servir ao Senhor. E servir ao Senhor é caminhada. Nós estamos aqui no piquenique, não. Nós estamos aqui numa caminhada. Inimigo para nós não é novidade. Desde o Gênesis já sabemos que tem uma serpente no nosso encalço. Né? O bom nós que nós estamos em vantagem contra essa serpente, porque nós estamos na frente e ela só tem que andar atrás. E andar atrás é ela que corre o risco de ser pisada. E ela anda se cuidando porque qualquer movimento nosso ela sabe que vai na cabeça dela. Né? E ela tem que estar cuidando o tempo todo. E nós vigiamos também, porque sabemos das suas astutas ciladas. Então por isso nós não conversamos qualquer coisa.
não rimos da revelação, não fazemos gracejo com a palavra, porque se há algo sério na face da terra, é a palavra de Deus. Verdade. E então, manter sempre com reverência, e assim então Deus se agrada. Bem, amados irmãos, então a luz que apareceu para Moisés no arbusto, ela foi a que conduziu, foi na frente guiando Moisés, tirou o povo da escravidão, cruzou o Mar Vermelho, cruzou todo esse deserto, e essa luz nós sabemos que é Deus naquela forma. E aí então Josué, que é um tipo do Espírito Santo, o irmão Bruna fala na mensagem confronto de Efésios com Josué, então colocou esse povo na terra prometida e posicionou aquele povo. E hoje nós tivemos também o nosso Moisés, nós tivemos Deus legislando, trazendo para nós através do profeta do irmão Brana. Trouxe tudo que precisa ser trazido, não precisa ser legislado mais, não precisa ter uma nova mensagem, um novo profeta como surgiu esse aí da África e outros se propondo cobrir a vaga do irmão Brana para poder reensinar a mensagem. Mas nós sabemos que o Espírito que estava em Moisés veio e Josué teve o Espírito de Deus nele, porém formatado. Eu vou me conceder dizer assim nessa palavra, esses termos. Deus trouxe um ministério com um formato, né, com um formato de posicionamento. Sim. Moisés não tinha que falar em posicionamento no deserto. Lá era tempo de juntar as coisas, as tralhas, né, e sair para caminhar junto com a coluna de fogo. Se ela parasse, parava todo mundo. Se ela saísse, não adiantava relógio, não adiantava nada. É levantar e pegar tudo e sair atrás. Com Josué, já é agora posicionando. E o Espírito Santo hoje, também, nós não estamos aqui sem um profeta. Nós não estamos aqui soltos, sem uma direção. Deus recolheu o profeta porque a parte que Deus quis fazer, usando ele aqui na terra, ele fez. Sim. Mas a mensagem está aqui. O Filho do Homem veio, como nós conversávamos aqui antes, está tudo isso muito provado. Inclusive, eu não estou lendo aqui a mensagem, mas eu vou deixar, está sendo gravado aqui o áudio. Creio que o Wesley também está gravando. Mensagem provando a sua palavra, parágrafo 221 e 222. Os dois parágrafos seguintes são meio grandinhos para ler. Mas ali nós vamos ver, principalmente no 221, o irmão Brana vai falar sobre o entremeio. Ele vai falar assim, no final das eras. Isso não é uma invenção de um pastor, não é uma criatividade. Está ali escrito no final das eras, no final das 7 eras. Ele diz, não no correr das eras. No correr das eras foi o Espírito Santo que veio em Pentecostes e veio conduzindo a igreja. Foi Cristo andando no meio. Quando chegou em Laodiceia, o 7º e último castiçal, Jesus veio andando e quando ele se apresenta, ele falou, William Brana, não bebas, nunca fumes, que eu tenho uma obra para realizar em ti quando tiver mais idade. E ali já estava que a era pentecostal, que começou em 1906, ali na Rua Azul, em Los Angeles. E os pentecostais era a plataforma para Jesus vir trabalhar através deles. Mas se formaram aqui uma denominação laodiceiana. E quando o profeta já estava grandinho, e no Rio Ohio, em 1933, aquela voz falou que como João Batista precursou a primeira vinda, a tua mensagem, William Brana, precursará a segunda vinda. Então, foi quando alguns começaram a prestar atenção, mas outros começaram a ficar desconfiados e começaram a sugerir, será que isso não é do diabo, essas visões? E o próprio William Brana ficava, tinha hora meio chateado, com pessoas boas que ele pensava que ia seguir em frente. Sim. Se nós entendemos 100%, bem, se não entendemos 100%, mas nós cremos que Deus está apto. Se ele escolheu o seu profeta, o critério foi dele. E ele enviou, e nós devemos então seguir, certo? E aí então, Deus veio trazendo tudo isso. E quando, lá por 1956, o irmão Branco fala, agora é o ano do jubileu pentecostal. Você pega de 1906, começou a era pentecostal, que é também a era laodiceiana. Laodiceia começou em 1906, se pegarmos as eras da igreja e olharmos ali. E o profeta fala assim, 50 anos depois, o Espírito Santo desceu lá para os pentecostais, eles já estavam todos desviados, eles já estavam fazendo qualquer coisa e colocaram Jesus para fora, colocando a palavra para fora. Tanto é que naquela foto de 1950, a coluna de fogo foi fotografada sobre a cabeça do irmão Brana, ali em Houston, e vocês sabem que era uma briga dos batistas e de outros denominacionais contra a cura divina. Agora, irmão, já pensou? Não é nem racional brigar contra a cura divina. Teve o irmão Bosworth, né? Não sei se eu sei ler aquele nome correto,
Mas aquele irmão, aquele velhão que andava junto com o irmão Brana, na foto ele aparece bem forte, né? Ele falou, irmão Brana, deixa eu ir lá, eu tenho mais de 600 referências aqui sobre cura divina. Esse batista não pode ficar falando assim e ficar desse jeito. Irmão Brana, não, irmão Bosworth, não vai lá. Não vai não, porque nós não entramos em debate. Mas até que chegou um momento, igual aqueles galos de briga que fica querendo brigar, aí o Espírito Santo liberou para o irmão Brana descer lá. Mas olha o que acontece, o irmão Brana teve que descer, fizeram uma esteira de braços, o irmão Brana desceu naquela escada dos braços das pessoas, foi lá na plataforma e só ficou assim. Estou há uma semana, né, em campanha de cura divina aqui nessa cidade, mas eu não sou curador. Ele estava sendo acusado de curador divino, de curandeiro, né? O irmão Brana só falou assim, ó, o senhor Best, né, o reverendo Best, que era o batista que promoveu todo aquele barulho, o senhor certamente prega salvação, não prega? Prego, o pregador vai pregar salvação. E nem por isso o senhor alega ser um salvador divino, não é isso? Não alego. O salvador é Jesus. Então, eu prego cura divino, mas eu não sou um curador divino. Jesus é o curador. Amém. Aí isso aí só não... O irmão Brana deu uma cacetada e deu a outra depois, falou assim. E a maior parte da minha audiência, de que tem vindo nas campanhas, são batistas. Porque o reverendo Best tinha garantido que batistas não creem numa coisa como essa, como cura divina. E o irmão Brana falou assim, ele tá falando pelos batistas, mas ele não é os batistas, ele é um ministro batista. Quer ver? Então vamos ver a resposta agora. Audiência, quantos batistas aqui que receberam a cura? E se receberam porque creram, não é isso? Você vai receber cura sem crer. O irmão Brana disse, vai 300 mãos para cima. Aí, ó, pronto. Ele saiu dali. Precisa mais que isso? Então, e todas as fotografias queimaram, que o reverendo Best contratou um fotógrafo profissional para fazer fotos, só as melhores poses. Falou, uma das que eu encomendo é de eu metendo o dedo bem na cara desse homem aí. Não pode ser na do irmão Brana, mas vai ser no rosto, no nariz do irmão Bosworth. E a foto queimou. Aí a única que salvou foi aquela única lá que tem o irmão Brana e a coluna de fogo. Então todo mundo sabe que o converseiro que deu aquilo ali tudo é Deus dos altos céus descendo e vindicando, tirando foto junto com o nosso profeta. Amém. Então, e mais tarde, vem sobre o Monte Pôr do Sol, selando, né, que aquela parte estava concluída. E, vocês sabem, dentro de mais alguns anos, Deus recolheu o profeta, entregou mais outras mensagens, né? E aí, então, nós estamos aqui hoje, não só no reflexo disso, mas aquele mesmo Deus não abandonou o planeta. Ele não abandonou o planeta, ele recolheu o profeta, mas ele está na sua igreja. E como eu comecei com Josué, eu quero terminar aqui. O nosso Josué, o Espírito Santo, eu não interpretei. O irmão Brana que disse que Josué é um tipo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está conduzindo nós hoje, nos posicionando. Então é tempo de quê? Tempo de posicionamento. Então não vamos negligenciar esse posicionamento. Se sentimos um pequeno desconforto, e vamos perceber, vamos ser sensíveis. Pode ser o Espírito Santo empurrando mais para cá um pouquinho, ou para lá. Falando, ó, filho, eu quero que você tome essa posição. Né? Vai lá e nos sobe um pouquinho, ó. Vem aqui, eu quero você nessa posição natural. Nós vamos receber, vamos dar graças a Ele, porque Ele também faz isso. Ele dá bênçãos naturais também. Mas nós estamos aqui como instrumentos da sua vontade para cumprir o propósito divino acerca do reino de Deus. Bem, amados irmãos, nós vamos encerrar por aqui. E existe muito mais que isso para nós andarmos nesse assunto, mas é suficiente para nós ter a nossa consciência sempre acordada, que é tempo de posicionamento e sempre o Espírito Santo tem o direito de estar nos reposicionando o tempo todo. É como um carro na rodovia, como uma bicicleta, como uma moto. Dificilmente você vê, já tem direção para isso mesmo, tem volante, tem guidão para isso. Você vê que o piloto, o motorista está sempre ali corrigindo a direção. Caso contrário, o veículo vai sair da pista. Então, Jesus, sabendo que somos seres humanos e que estamos aqui em um mundo cheio de lutas, de provas, de tentações, cheio de irregularidades, então o Espírito Santo está cuidando de nós o tempo todo e nossa direção é pela palavra. Isso aí, agora fechando a Bíblia. Tem um hino, não lembro o título aqui. Sério, aquele Hoje eu sou livre. Vamos então tentar cantar antes de encerrar.
O último hino que Deus nos trouxe lá, eu e ela estava lavando uma maquininha aquela de pressão, de jogar água, lavando as paredes da igreja lá na cidade de Nova Brasilândia, né? Onde eu cuido daquela pequena igreja. Aí parei por um momento e Deus trouxe esse hino sobre liberdade, né? Vamos então cantar aqui com os irmãos. Não tem cópia, infelizmente, mas tudo isso nós vamos estar passando para vocês depois. Nós vamos aprender juntos. Vamos aprender os hinos que vocês sabem, vamos passar o que nós sabemos. E aí, então, vamos estar interagindo, né, da palavra. Lembrando de Isaías 46. Um ao outro ajudou. Se o seu companheiro disse, esforça. Vamos cantar. Sou livre para te adorar. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre para te adorar. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre para te adorar. Libertou do sistema humano e me fez voar. Tenho uma alegria, posso celebrar minha redenção com revelação. Eu posso cantar. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Sou livre para te adorar. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre para te adorar. Hoje eu sou livre. Amém. Então, estamos encerrando.